Fala galera, boa tarde. 4 da tarde, teve gente que adorou essa introdução, então eu vou repeti-la. Eu sou a Mari e tô aqui para começar mais um Proseando com a Mari. É isso aí. Então hoje a gente vai falar de um jeito diferente. Eu vou contar um pouquinho, na verdade, sobre que história é essa do Proseando com a Mari. Eu tava pensando, por que a gente não poderia conversar com pessoas? A gente não, né? Eu poderia conversar com pessoas que são iguais a gente, assim. Então, são pessoas que estão. Quero saber como é que essas pessoas estão enfrentando o isolamento em casa, como que tá a vida dessas pessoas. Então, eu pensei, eu vou ligar a live e aleatoriamente alguém vai conversar comigo. Então, qual que seja a pessoa que começasse esse assunto, a gente ia falar um pouco sobre como é que tá a história, a vida da pessoa em tempos de isolamento. E aí, num pequeno bate-papo com uma amiga que não mora no Brasil, mora em Frankfurt, na Alemanha, ela falou: Mari, eu acho que eu quero bater um papo com você e contar a minha experiência aqui na Alemanha, como está sendo. Como é que eu estou vivendo aqui, como é que são, como é que a gente está passando, né? Aqui a Alemanha está vivendo, enfim, a Alemanha que passou, que começou esse tempo de isolamento próximo aí do Brasil, e agora eles já retomaram as atividades. Então é isso, eu vou abrir o papo aqui com a Lu, que é uma amigona que está lá na Alemanha, e a Lu vai bater um papo comigo, um super prazer, e eu já vou colocar ela aqui fazer esse bate-papo, né? Então eu quero agradecer todo mundo. A ideia disso tudo era ser realmente um papo, uma conversa, um bate-papo aleatório. Hello! Alô, alô, Alô? Você tem que me alô, ensinar em como alemão. fala alô. Ai, estamos muito chique, né? Estamos atingindo a Não, na Alemanha. verdade, isso aí já tá fácil, isso aí é fácil de falar, né? Que é Tá só trocar certo. o E pelo A, aí fica alô. Em vez de Alô. hello, Então tá tudo hello. certo. Alô. Aqui no Brasil são Exatamente, 4 da tarde e aí na Alemanha são 9 horas da noite, certo? exatamente. 9 horas da Me noite corrija. é de primavera, então significa que são 9 horas da noite e ainda tá dia. Não tá Sério? noite ainda. Interessante. Isso é novidade pra gente aqui, né? Claro. Nosso pôr do Sim, sol é sim, sim. 6, 6 e pouco da tarde, 5h30, 6 horas. Enfim, Lu, muito obrigada É. por ter aceitado aí esse convite. Eu vou explicar rapidinho, porque a live tem isso, né? A gente liga e as pessoas vão entrando depois de um tempo e aí vão começando a acompanhar o nosso bate-papo. Então, a ideia do Tá. Proseando com a Mari é pegar uma pessoa aleatoriamente no meu Insta, bater um papo comigo e contar como está sendo esse tempo de isolamento, como a pessoa está vivendo, enfim, como é que está aí para cada um. E aí a ideia é deixar isso mais leve, né? Contar a experiência de todo mundo, contar como é que está vivendo, ou, nossa, em tempos de isolamento, eu tenho uma aptidão, estou aprendendo a tocar violão, enfim. E aí vai, é isso que a gente Sim. quer. Trazer coisas mais leves, mais verdadeiras, tentar deixar esse ambiente um pouquinho melhor da nossa porta para dentro da nossa casa, né? Já que tá tudo tão difícil. Exatamente. Tá bem complicado. Então, Exatamente. aí eu conversei com a Lu e a Lu falou: Mari, quero contar um pouco da minha experiência aqui na Alemanha. Então, bora lá, vamos bater um papo, né? Não tão aleatoriamente, Sim. mas é assim. Aí é isso É, que tá rolando, tá sendo legal, porque muita gente tá pedindo para participar disso e tá repercutindo muito legal também. Então é isso, Lu. Obrigada, seja bem-vinda e vamos bater um papo. sim, com certeza. Bom, bem-vindo todo mundo aí, pessoal que eu conheço, pessoal que eu não conheço. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu queria falar é que eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal. Eu moro aqui há 2 anos na Alemanha. Meu áudio tá bom, Mari? Tá Você tá me ótimo. Não escutando tá com bem? delay, Tá, não, né? beleza. Você também tá me ouvindo bem. Tô, Só uma beleza. observação, o que eu acho interessante da live é essa coisa do primeiro um terminar de falar para a gente poder começar, né? Isso é sensacional, porque daí a gente escuta um pouco melhor as pessoas e isso que é muito bom. Então vamos lá, Lu, Sim, manda ver na sua exatamente. história. Acho que todo começo de live ou de reunião online, a gente também tem que ver esse respeito. A primeira pergunta é: você está me escutando? De todo mundo, é Tá me assim. ouvindo direito? Tá com delay? Exato, a primeira pergunta, senão não faz parte de um call. Boa. Senão não Bom, é um então, podcast.
Senão não é um call. Bom, então, eu moro aqui há 2 anos na Alemanha. Eu moro pertinho, moro em Frankfurt. Como diria, eu falei pra Mari, eu moro como se fosse em Osasco, assim, sabe? Tipo, tem Frankfurt, aí tem lá Osasco, assim. Eu moro numa cidade pequenininha que faz parte de, sei lá, de uma grande cidade. De uma grande Eu cidade. moro aqui há 2 anos, então eu acho que é legal, né? Geralmente as pessoas me perguntam como estão as coisas aqui na Alemanha e tudo mais, então eu vou focar um pouco mais aí na parte comportamental que eu tenho visto do alemão tratando toda essa questão aqui de quarentena e tudo mais, né? E vou também contar um pouquinho aí de uma espécie de uma timeline, uma linha do tempo do dia que eu comecei a perceber que a coisa estava ficando de fato pesada do lado de cá. Ô Lu, antes de Bom, você então continuar, sem querer te cortar, Uhum. eu dei uma observada aqui que a Alemanha começou junto com o Brasil em relação a isolamento, né? Então isso é Sim, muito interessante exatamente. para a gente meio que... Assim, vamos deixar também bem claro que não é uma comparação, né? A gente só quer... Exatamente. nós não estamos comparando porque não faz o menor sentido a gente querer comparar a Alemanha, Frankfurt, com o Brasil. Isso é muito fato, né? O que a gente está querendo é trazer coisas boas, trazer boas práticas que são feitas fora daqui, isso a gente não pode negar, né? Em países de primeiro Sim, mundo, isso aí a gente tem que ter como referência. E aí também não é dizer que o nosso país é X, Y, Z, não. Porque o pessoal vai dizer isso, né? Ah, mas fulano está exato. comparando. Não, então não, que isso fique bem claro, Sim, não é uma comparação. Não estamos falando. A gente vai, em alguns momentos, falar de política, falar de como o brasileiro vive, como o brasileiro, como identidade mesmo, Brasil, Alemanha. Não é uma comparação, mas a gente só quer passar. Olha, vamos fazer dessa forma, vamos pensar um pouquinho, vamos ver se a gente consegue alinhar para uma coisa melhor, né? Então, o nosso caminho é esse, não é nenhuma comparação. Isso tem que ficar claro. exatamente. Exatamente. Na verdade, por isso que eu comecei também falando que eu gosto, o que eu quero também focar mais é um pouco mais sobre o comportamento que eu tenho visto. Ultimamente eu tenho tentado estudar muito inteligência emocional e tal, então eu tenho, né, querendo entender um pouco mais o comportamento das pessoas. Então, é isso que eu Legal. queria trazer aqui um pouco mais, né? Então, eu vou começar lá numa timeline, numa linha do tempo, de como eu imagino, eu, Luciana, imagino que as coisas começaram aqui, né? Então, isso começou lá no dia 8 de março, que eu tentei, eu estava numa tentativa de ir para a Rússia a trabalho. Então, eu estava com tudo pronto, hotel, passagem, tudo pronto, o cliente me esperando lá na Rússia para fazer esse trabalho, que eu ia ficar Uhum. uma semana lá. E aí, quando eu fui fazer o check-in, no dia da viagem, eu fui fazer o check-in, eu ia viajar à noite, Aham. a Lufthansa, né, já falou, olha, presta atenção, isso aqui é uma atenção, se você tiver se você estiver vindo da Alemanha e para entrar na Rússia, você vai ter que fazer uma quarentena de 14 dias e, tipo assim, você não vai poder entrar na Rússia, né? Porque eu estava vindo da Alemanha e eles já estavam considerando a Alemanha como um país de risco no dia 8 de março. 8 de Aí eu março. É 8 de importante março. a gente se atentar às datas, né? Só para a As gente ver datas, como isso. estamos depois de determinados dias. Exatamente. Aí eu falei, bom, então não vou, né? Liguei pro meu chefe e falei, olha, tá acontecendo isso, olha aqui o print screen da tela, eu não vou arriscar ficar presa na Rússia, ainda mais, tipo, num país que eu de A fato não Rússia, falo o idioma e super fácil a comunicação, né? Eles devem exato, ser e eles são super. muito, eles falam muito mal inglês lá, assim, eles têm um problema de falar inglês, né? Então, assim, eu ia passar vários perrengues. Aí eu falei, não, o meu trabalho era só de uma semana, então não daria tempo de eu fazer a quarentena que eles estavam pedindo. Aí Uhum. nisso, eu já comecei a ficar pensativa. Eu falei, puxa, tive que cancelar toda essa viagem a trabalho para a Rússia, porque os caras estão entendendo que a Alemanha é um país de risco. E assim, tava tudo bem aqui na Alemanha. E aí eu comecei a ficar, né, meio assim. A semana passou, e aí a gente percebeu que alguma coisa não estava normal aqui, sabe? A gente percebeu que, tipo, as pessoas estavam um pouco se movimentando um pouco, mas não tanto.
E aí nessa semana eu recebi muitas ligações, porque a Itália já estava muito, muito avançada no surto. Eu recebia muitas ligações, tinha várias pessoas me mandando um WhatsApp perguntando se eu estava bem. Eu falava, não, tá tudo bem. Eu tentava acalmar minha família. Não, tá tudo certo, não se preocupa, gente. Fica tranquilo. Vocês vão conseguir vir. Porque Tá tava tudo tudo certo para sob meus pais. controle. Tava tudo certo para meus pais virem em maio. E, né, agora, era para eles estarem vindo. Tava tudo bem, fique em paz. Nessa semana eu tentando acalmar minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo que me ligava. Aí tá. Deu uma semana, eu fui até eu nunca vou me esquecer, eu fui para aula de yoga. Aí na aula de yoga o pessoal, Que normal, né? Todo mundo acabando, fiquem tudo em calmos, colapso vai dar, na yoga. vai dar tudo certo, né? E tá. Aí eu passei perto do mercado e vi que tava rolando uma movimentação no mercado ali. Aí eu falei com o meu namorado, meu noivo. Aí eu falei, vamos comprar comida, porque a galera tá meio tipo, doida no mercado e tal. Aí ele falou, não, que isso, você loucos, não, pelo amor de Deus, para de entrar na pilha dessa galera. Eles, Ô, estão Lu, tudo querendo estocar comida. aproveitando que você comentou isso de estocar comida, depois eu quero que você fale como que foi isso aí. Por exemplo, porque Sim, aqui rolou aquela coisa meio midiática, né? Nossa, todo mundo, a mídia começa a espalhar as coisas como ela quer, ou como é mais conveniente para ela em relação à audiência. Então o povo sim. fica meio em choque. Aí eu queria saber essa visão aí na Alemanha. Como que foi esse preparo para a população, sabe? Em Frankfurt, mais Uhum, especificamente, uhum. né? Como foi? Como é que eles É, fizeram isso? então, foi nesse sábado sábado, uma semana depois do dia 8 de março, que devia ser no dia 12, mais ou menos. Não, 13, mais ou menos 14. Aí, eu vi que o mercado estava cheio, mas eu não vi, assim, ninguém falando nada, sabe? Acho que é uma coisa que é importante falar aqui da Alemanha, fazendo uma pausa aí, que nem você falou Não, de acho que mídia. tudo é Uma importante. coisa que, é, Tudo é uma coisa que é bem-vindo. muito importante, que é muito importante falar que isso é uma coisa que eu diria que é bem legal na Alemanha, é que a forma que eles expressam, a forma que eles fazem mídia aqui, que eles dão notícias, não é uma mídia alarmista, sabe? Eles nunca falam assim, olha, tem uma bomba que estamos pensando que no meio da floresta tem uma bomba da guerra. Não, eles simplesmente acontece, eles vão meio que de uma forma muito calma até o lugar, tipo, porque aqui é muito normal as pessoas, assim, não é muito normal, mas geralmente eles encontram ainda umas bombas no meio da floresta. Aí, tipo, Não quando que isso isso seja acontece, por normal. exemplo, aí eles vão, isolam as áreas e depois falam o que aconteceu. Então não é uma coisa alarmista, sabe? Tipo, eu vejo isso de bom, assim, porque tudo isso que está acontecendo aqui, a gente, né, no mundo todo, eu vejo que as pessoas não estão em pânico. Se eu abro algum noticiário do Brasil, algum site do Brasil, eu vejo um tipo de leitura. Se eu abro um noticiário daqui da Alemanha, eu Da vejo um Alemanha. outro tipo de leitura. Então, assim, é nitidamente uma coisa que é total diferente a forma que eles comunicam. Então, isso é Isso é legal, assim, muito. eu Isso é só gosto para a gente disso. deixar todo mundo que está nos acompanhando, deixar todo mundo mais indeciso ainda em relação a acreditar ou não na mídia, né? Porque aqui, Exato. infelizmente, no Brasil tá rolando isso. Então, assim, a gente não sabe mais, porque aqui no Brasil abriu um braço político muito grande, né? Então tá todo mundo Sim, muito exato. olhando para a política e as pessoas estão tratando a pandemia como um exagero. A gente escuta palavras que nem são válidas, né? Assim, nossa, é um exagero da mídia fazer isso. Tudo bem, a gente está passando. Eu não acho que seja exagero a gente passar de uma forma mundial, né? Não é uma Exato. mídia, uma determinada mídia que vai fazer que isso seja maior, enfim. Então, aqui no Brasil é isso, é muito louco. A gente perdeu a referência do que é interessante você consultar para saber da mídia ou não, né? Então, tá muito Exato, louco aqui. exato. E aí na Eu Alemanha o vejo, eu pessoal vejo. então é mais de boa. Sim, sim. A mídia, ela é uma mídia muito mais calma de entregar a notícia para a população. É uma mídia muito mais tranquila, assim, muito, muito, muito mais tranquila. A menos que seja uma coisa muito importante, assim, que todos tenham que saber.
agora. Assim, tipo, plantão, meu, essa plantão, musiquinha não existe. Eu nunca vi, Vinhetinha, pelo que todo menos, mundo tá? já fica espantado, ninguém Tipo, se mexe, ninguém sai do a lugar. vinheta. É, não, isso não tem. Eu nunca vi, pelo menos, né? Eu, Luciana, nunca vi. Então, Ou, tô e a falando exatamente a minha população? experiência. E a população aí de Frankfurt? Como é que eles são uns com os outros? Eles respeitam o governo? Quando o governo tem que pedir algo, como é feito isso? Eles vão, tudo bem, eles noticiam na TV, mas aí como é imposto? A coisa acontece porque coloca-se multas em cima da atitude ou é falado e o povo leva a sério e respeita? Como funciona Uhum. isso? Por favor, nos ensine. Ensinarei. Então, aí, coitada de mim, nem falo alemão direito, moro aqui. Já sabemos Mas falar o tudo bom bem. dia, né? Boa tarde, boa Já noite. podemos falar hello, hello, hello. Alô, alô. Guten Tag. Então, aí assim, eu já vou responder a sua pergunta da questão de como que a galera passada aquela semana lá, depois do dia 8 de março, estamos agora no dia 16 de março, que eu coloquei aqui na minha timeline. Ótimo. Eu Isso fui aqui é no entrevistada mercado. organizada. Não, essa a pessoa tá quase alemã, Mari, eu sou já Só quase uma faltou. alemã. Então, aí, sim, eu fui no mercado no dia 16 e, meu, parecia que tinha passado um apocalipse. Sem brincadeira. A minha mãe tá vendo isso, eu tô vendo que ela tá aqui, mas ela vou contar agora isso pra ela. Tá Eu entrei acompanhando no aqui. Um beijão mercado. para todo mundo. Tem bastante gente Sim, interagindo beijo, aqui hoje. mãe. Nossa, eu não queria muito falar isso, um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Não. No final Então, do programa, eu aí, vou falar para você. Você quer mandar um beijinho para quem? Seu pai, para sua mãe? sim. Então, aí eu entrei no mercado, sério, parecia que tinha, assim, sido passado um apocalipse. E assim, as coisas estavam jogadas no mercado. E, geralmente esse mercado é muito arrumado, assim, né? Aí eu tava, assim, tava tudo, assim, a prateleira de papéis, não tinha mais nenhum papel higiênico, não tinha mais macarrão, não tinha mais qualquer enlatado, não tinha mais, tipo, leite tinha, não tinha mais papel toalha, não tinha álcool gel, esquece, não tinha, assim, simplesmente não tinha. Agora uma perguntinha, Aí, assim, que não quer calar. Quando anunciou o uhum, álcool gel, as pessoas aí compravam de fardos? sim, Todo só que mundo como eu também não. estocou aí? Sim, então foi nesse fim de semana que, tipo, tudo ficou doido aqui, né? Na semana do dia 16. Ficou todo mundo maluco. Porque assim, até então eu não tinha visto nenhum pronunciamento, sabe, na televisão. Eu não tinha visto nada muito assim, tipo, pá, sabe assim, muito imposto, sabe, pela população. E aí Uhum. essa galera ficou tudo louca. Aí eu liguei pro meu namorado e falei, meu, você não sabe, não tem papel higiênico no mercado, não tem. Fui em 3 mercados, não tem, não tem. Aí aqui também tivemos a loucura do papel higiênico. Eu Mas fiquei me um explica o mês sem porquê. encontrar papel higiênico. O porquê do Ninguém papel sabe. higiênico. Ninguém sabe. Essa é a pergunta que não quer calar, né? O porquê que as pessoas estocaram papel higiênico no antes da Pois quarentena? é, não sabemos. A gente não sabe. Assim, Isso não é ninguém só do sabe contar. Brasil. Não existe uma estatística. Hum. Não tem. Aí a galera ficou louca. Eu falei, meu, lascou geral. E sim, se até os alemães estão dessa forma, imagina o resto, né? Assim, tipo. Aí nisso, Sim. nessa semana mesmo, a nossa querida Angela Merkel, né, a chanceler aqui da Alemanha, que não tem presidente aqui na Alemanha, né? Acho que todo mundo sabe Uhum. disso, não tem presidente, tem uma ministra, uma pessoa que é responsável pelo país, e aí ela entrou em rede nacional e deu um pronunciamento, e segundo os canais que eu sigo, ela não fazia esse tipo de pronunciamento em 14 anos. Tipo, a última vez que ela fez um pronunciamento em rede nacional foi há 14 anos atrás. 14 anos. A hora Aí que você quando. viu, você falou, é sério. Não, eu não sabia que tinha sido há 14 anos atrás, mas eu percebi que estava todo mundo muito diferente depois que ela deu esse pronunciamento, sabe? E ela, como sempre, muito calma e explicando as coisas, falando como tinha que ser. Ela fez um pronunciamento de mais ou menos meia hora nesse dia. E aí ela falou que como que estava a situação e foi quando ela comparou a pandemia à Segunda Guerra Mundial, tipo que a Alemanha enfrentaria problemas muito parecidos ou assim ela poderia fazer uma comparação com a Segunda Guerra, tipo em relação a
catástrofes, a problemas, a desemprego e Sim. tal. E aí todo mundo começou a ficar, muito preocupado. E aí ela pediu para que todo mundo ficasse em casa. Ela não decretou lockdown, ela mesma, Merkel, não decretou lockdown no país, mas deixou a cargo de cada estado cuidar dessa parte, né? E como está acontecendo no Brasil. Certo. Então, o estado que eu moro, que é aqui, o estado do Essen, que é o que eu moro, do Hessen, que é onde fica Frankfurt, não foi decretado em nenhum momento. Ela só pedia ele só pediu encarecidamente que as pessoas ficassem em casa. Pedir Assim, na base da encarecidamente. conversa. Olha Sim, só, né? eles Isso não... pediam encarecidamente que as Você já pessoas sabe o que eu ficassem vou em falar. casa. É. Sim. E funcionou, Aí, Lu? então, inicialmente não, era isso que eu ia falar também. Não. Porque aí ela, e assim, voltando um pouco da questão do comportamento, né? Ela mesmo estava sempre muito calma, muito centrada, sabendo muito do que ela estava falando, assim, sabe? Nesse pronunciamento. Com muita certeza do plano de ação dela, né? Uhum. E aí ela pedia encarecidamente. E aí, tipo, as pessoas, acho que todo mundo, né, começou a acompanhar números, estatísticas e tal. E os números só crescendo, crescendo, crescendo. E eu falava, como que ela tá tão calma, né? Como E que ela tá tão começaram a centrada? crescer de uma forma muito. Foi muito crescente, né? De um dia para o outro. Sim, 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 foi. E aí, na semana do dia 16, né, que a gente está na semana do dia 16, foi decretado de fato pandemia, aí a gente entrou Uhum. todo mundo em quarentena, todo mundo começou a ter que trabalhar de casa, Desde o início foi todas as decretado o pessoas. lockdown aí? Não. Nunca foi aqui, nunca foi. Eles pediram só quarentena e que as pessoas ficassem em casa, né? Porque ela falou até no pronunciamento dela que ela acha que a gente vive numa democracia e que ela não imagina que isso fosse necessário. Que ela contaria com a boa vontade das pessoas. Eu até Então, falaria, não diria boa vontade, eu diria bom senso, né? bom Se é senso, boa possível. vontade. Voltando, né? Tem muita gente que tá online aqui, até mandar um beijão, Bruna Icardi também, saudade de você, um beijo pra Tatiane Valverde, que mandou risadinhas aqui, porque a gente falou do papel higiênico e tal. Sim, E vamos contar para todo mundo assim, a gente não está comparando a Alemanha com o Brasil, né? Que a não, gente não faz nenhum sentido. Mas o que a gente quer entender são as políticas que são praticadas aí e o que tem sido feito aqui. Então, assim, a gente já sabe que não dá para contar com o nosso governo numa escala geral, assim, numa coisa global, e que eles vão resolver, que eles vão. Não dá. A gente já observou que não dá. Então, qual é a ideia do nosso sim, bate-papo? É tentar a gente entrar na casa das pessoas para que elas mudem um pouquinho a cabeça, né? A gente não sim, pode dizer, eu posso ficar em casa, eu tenho que trabalhar. Ok, todo mundo sabe disso, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de grana. Isso aí a gente também não pode discutir. Mas a gente tem que tentar se sim, apegar às boas práticas que são feitas aí e tentar trazer para nós, né? Para tentar fazer exato. diferente. Para ver se a gente É, deixa a coisa diferente, mais leve. sim, eu diria que o que mais vale, assim, né, de lição aí de Alemanha, na minha opinião, é realmente contar aí assim, com o se ajudar, assim, né, essa questão de se ajudar. Eu vejo que isso Exatamente. é uma coisa, e uma coisa, e falando de comportamento alemão, eu vejo que Uhum. alemão, eles sabem seguir muito bem regras, né, eles sabem seguir regras. É muito simples para eles seguir uma direção, né? Então, isso é muito bom. Assim, a partir do momento que ela disse é muito séria a coisa, as coisas começaram a ficar, as pessoas começaram a sair menos de casa. Eu moro em frente a uma praça, então eu comecei a ver que as pessoas saíam um pouco menos. Isso porque estava frio ainda. E Lu, Tava como fazendo que uns 15 graus, 15 graus. E como que foi? mais ou menos. Eu vou te fazer uma pergunta assim, você não vai saber, acredito que você esteja acompanhando aí no noticiário aqui do Brasil, mas o que acontece? Para quem está nos acompanhando aí, a Lu mora em Frankfurt e a gente está batendo um bate-papo para passar para as pessoas aí como que está sendo a vida lá, né? Como está sendo o Sim, isolamento, como que está vivendo, passando por esse momento difícil. E a Lu está contando um pouco da experiência do povo alemão, especificamente de Frankfurt, porque ela vive lá.
e contando para nós como é que está sendo. E aí, Lu, o lance é o seguinte, o que rolou aí em Frankfurt, das práticas, que talvez tenham sido diferentes aqui no Brasil, o pessoal fazia tal coisa, ou não? É álcool em gel, é máscara, usar todos os produtos necessários aí para se proteger. O pessoal começou o pessoal começou a usar álcool em gel, né? Era só álcool em gel, na verdade. Até então. E aí, a gente saía, assim, saía sem máscara, porque não era uma obrigação até então, assim, né? Mas nesse tempo, nessa primeira quinzena aí da quarentena, que foi na semana do dia mais ou menos 18 já, mais 20, sei lá, já tava tudo fechado aqui, tava tudo fechado, só tava aberto mercado, farmácia e hospital, só. O que a gente está chamando aqui de essenciais, né? De essenciais, isso. Só isso. O resto estava tudo fechado. E aí, outra coisa que a gente fala de também organização, de que eu falei de que a Alemanha é um país que tipo, é muito planejado, eles já tinham todas as ações a serem tomadas por conta dessa pandemia prontas. Então, tipo, eles falaram, fechamos os comércios, certo? Passou uma semana, já tinha uma ação de como eles iam ajudar essas pessoas que estavam fechadas. Tipo, então, meu Deus. foi muito rápido. Foi muito rápido. Aí, assim... Em relação à população, em relação ao... Depois você complementa aí o que você está dizendo. Em relação ao povo que vive aí, como é que eles se comportaram? Todo mundo ficou bravo, ficou lutando porque tinha que fechar, porque o governo pediu? Como é que funcionou isso aí na Alemanha? Não, eles ficaram, assim, eu acho, né, que eles fecharam e teve que fechar, acabou. Agora, a população, o que aconteceu? As escolas também pararam também, né? E aí, eu via que quem ficava mais à tarde e tal, na rua, era a galera mais jovem, assim, sabe? Porque eles deixavam as pessoas, tipo, eles falavam, ó, sai, beleza, a gente não tá obrigando você a ficar em casa, mas a gente, se você quiser sair para fazer um exercício, você pode, né? Então, tudo bem. Aí, nesse tempo, tipo, podia sair de casa, mas, tipo, contar com o teu bom senso aí, com o seu bom senso. Aí, o que aconteceu também? Começou a chegar a primavera. E aí começou a sair o sol. E aí, o que aconteceu? A gente estava passando praticamente um inverno aí de, sei lá, 9 meses. Outono e inverno que dura mais ou menos 4 meses. E aí, todo mundo queria sair. Saiu o sol, todo mundo saía. Saía sol, todo mundo saía da rua. Saía pra rua para tomar sol. Aí nisso, tipo, começou a aglomerar muita gente, muita gente. E aí a Merkel de novo entrou em rede nacional, deu um pronunciamento longo. E aí ela falou, ela não disse que ela estava sendo mais rígida, mas ela colocou várias regras. E uma das regras era que quem não cumprisse as regras, né, que estavam sendo impostas a partir daquele dia, a multa poderia ser até 25 mil euros. E então, aí, a gente rolou isso aí, né? Essa coisa de... Sim. Chegou... Assim, pelo que eu entendi, o processo foi bem diferente daqui, né? Porque houve essa questão, fechamento e tudo mais, não teve um respeito tão grande, então vamos por esse princípio aí de que vai tomar uma multa quem sair. Então, a gente vê que medidas dessa forma foram tomadas. Foram. Aí aconteceu. Aí eu comecei a ver polícia passar sempre, né, aí na rua. Aí eu lembro, assim, eu via eles falando com as pessoas. E assim, a multa aqui na Alemanha, para quem não conhece, não sei como que são em outros países, eles aplicam na hora mesmo. Eles te dão, tipo, a multa na tua frente lá. Você tem que pagar na hora. Assim. Você não recebe um boletim. Eles te dão um boletinho, eles te dão um boleto na hora. Na hora, assim, ó. Eles têm, tipo, tem uma impressora na mão deles, assim, pá. Mas e aí, se a pessoa não tem esse dinheiro? Ela faz como? Você sabe disso? Não, eles dão uma semana pra pessoa pagar a multa. Não mas é assim, mas o boleto sai na hora, entendeu? Tipo, não chega até lá. Caramba, Lu. Mais uma coisa pra gente dar aquela respirada e pegar um ar, né? A Priscila Petroni aqui, ela tá perguntando como que o governo ajudou o comércio que fechou. Rolou um incentivo, um auxílio emergencial? Como é que foi aí na Alemanha?
Sim, eles criaram muito rápido um auxílio emergencial para para todas as categorias. E um deles, que é o que eu mais sei falar com propriedade, que foi a minha empresa também adotou, a empresa que eu trabalho também adotou esse, que é o que chama de Kurzarbeit, que é a outra palavra, Kurzarbeit, que Final chama da trabalho live, curto. a gente já vai estar Trabalho com o curto. alemão fluente. Fluente, Duas que chama palavras. duas palavras, Kurzarbeit. Aí entrou, Priscila, o que eu sei com certeza, eu sei falar, eles adotaram outras, mas eu vou falar a que eu sei. Que você passou Que também, foi, né? que eu Ou tô não? passando ainda. Uhum, Eu ainda é. tô passando. Que é essa ajuda que chama Kurzarbeit, que é o quê? Eles ajudam o empreendedor, né, o dono do comércio, pagando o salário 60% do salário dessa pessoa. Então, o governo, eu fico, no meu caso, eu fico um dia da semana, eu não trabalho, no meu caso de sexta-feira, eu Uhum. não trabalho, mas eu recebo 60%, eu estou recebendo 80% do meu salário. E desses 80%, 60% quem paga é o governo. Caramba! Então, eu Isso foi li numa estipulado matéria. durante quanto tempo? No meu caso, vai ser até dezembro que eu tô nesse Um regime. período longo, né? Praticamente como se Longo, fosse, ó, o ano todo a gente vai garantir essa porcentagem. Sim, essa é uma forma também, né, da economia, eu diria, de não gerar tanto desemprego no país. Uhum. Eu li também que esse Kurzarbeit, né, essa ajuda, ela existe desde a crise de 2009 aqui, e isso também ajuda muito mais as pessoas a não ficarem desempregadas, né? Então isso é muito legal. Então, tipo, eu Você não trabalho tem, um dia na semana, mas eu também não recebo nesse dia que eu não trabalhei, e quem paga a entendi. parte dele é o governo. E também não, isso não desestrutura a empresa, né? Porque o funcionário continua lá. E aí não precisa Exato. mandar embora para arcar com os valores. Então, assim, a gente vê que existem soluções pensadas aí, né? E que elas estão dando É, certo. E que também são soluções que sim. não estão sendo colocadas agora. São coisas de outras épocas, que já passaram por outras coisas e estão tomando agora algumas medidas. Isso é Sim, coisa que exato. funciona, né? É isso. Isso foi uma coisa assim que eu não conhecia. A Priscila falou parabéns para eles. É, Sim, legal, legal isso aí. eu acho que isso, assim, essa é uma das medidas que eu conheço, porque isso está me afetando, né? Porque eu sou funcionária, então é o que eu sei. Mas eu sei que existem outras ajudas de várias formas também para quem é pequeno, empreendedor, médio, grande. Por exemplo, eu li também que a Lufthansa eles vão comprar mais, vão pegar mais uma parte da Lufthansa para não quebrar, para ajudar mais ainda. E então, querendo falar, eu não queria falar um pouco de política, mais de economia, mas Não, mas a gente vai chegar lá. Já é, estamos a primeira meia hora foi suave. Agora a gente vai pro foi vamos bombar a suave. internet. Mas aí o que eu também, o que acontece é que eu vejo que a gente paga, também isso que é importante todo mundo saber aqui, que é muito legal, né, ter todas essas ajudas e tal, mas é também importante saber que a gente paga, a pessoa física, 40% do nosso salário é de taxa, é de imposto. Então, chega lá, 40%. 40%. Mas uma coisa é você pagar 40%, você saber para onde ele está indo, e outra coisa é você pagar Justo. 27% e não saber para onde ele está indo. E assim, Independente, você sabe que uma hora que precisar é o que está acontecendo aí, né? Chegou exato, no é isso, momento que o governo precisou agir e está agindo porque também foi arcado o valor lá atrás. isso. Eu acho que isso foi, assim, uma coisa que eu também percebi a gente paga esses 40%, mas quando eles precisaram agir e usar de alguma forma, tinha fundos separados para tudo. É como se você comprasse ações pequenininhas, você falar, bom, eu preciso tirar um pouquinho dessa ação e para usar agora como uma emergência. Isso já tinha acontecido, então achei assim bem legal. Outra coisa que eu achei bem legal também foi o sistema de saúde da Alemanha, que eu particularmente todo mundo que me conhece sabe que eu
sempre falei muito mal do do sistema alemão de saúde, porque é muito, muito total diferente do Brasil. Mas total Eles em têm que uma sentido? Eles são eles, arcaicos, eles são atrasados, eles são, não sei, como que a gente poderia dizer, tipo, é, desatualizados? não. Eu vejo que eles são muito bons em pesquisa, assim. Nossa, disparado de pesquisa. Tanto é que a gente vê máquinas, nossas, tipo, todas as melhores máquinas são da Como que estão os Alemanha e tal. hospitais aí, Lô? Os hospitais chegaram a entrar em Então, colapso? não, porque a Alemanha começou a pandemia com 25 mil leitos de UTI. Começou com 25 mil leitos. E 25 mil. durante a pandemia, que agora tem menos, né? Agora, tipo, tá mais baixo, mas eles chegaram a 40 mil leitos. Muito rápido. Muito rápido. Então, Foi preciso fazer os hospitais de referência, fazer em outros locais? eles criaram alguns, mas eu não sei te falar como é que foi isso. Tá. Mas criaram, sim, criaram. Então, achei que foi assim. O que eu diria que o sistema de saúde daqui ele é um sistema muito mais reativo do que preventivo, né? Então, eles agem muito bem quando você tá muito mal, assim, você tá, 42 de febre queimando, vai pro hospital. Se você tiver Aí eles vão 39, agir. não vai, porque eles vão falar, volta para casa, toma um chá, quando você estiver no 42 de febre, você volta aqui que a gente vai fazer tudo por você. Então, eu meio que é muito difícil da gente entender isso, a gente que mora, que é brasileiro. A todos os Sim. brasileiros aqui, a gente não entende isso assim ainda. O Mas agora que a sistema, gente tem a. deixa eu te perguntar uma coisa, o A sistema de gente, saúde deles aí, você paga o convênio, é igual ao Brasil? Ou como que funciona? Ou eles são, o próprio governo, eles arcam com despesas? Como que funciona? Existe isso? Eu não sei como é que funciona aí na Alemanha. nesses 40% que eu falei do nosso imposto, uma parte dele já é o nosso convênio, eu diria. Então, é bem inteligente esse sistema, até eu diria, que a gente usa do governo, em teoria, mas eles têm como se fossem convênios, né? Então, a gente tivesse lá, vamos dizer, a Amil, Intermédica, sei lá, Bradesco Seguro, Bradesco Saúde, esses caras são as pessoas que cuidam para o governo de um grupo de pessoas. Então, é como se todos esses convênios do Brasil, eu diria aí, vamos dizer, trabalhassem para o governo. Então, Entendi. significa que Já é uma o teu verba destinada para a atendimento. saúde, é isso? Então, mas eu diria que o seu atendimento, ele vai ser um atendimento aberto, né? Tipo, porque cada grupo, cada convênio está cuidando de um grupo de pessoas. Então, isso não faz não Ah, colapsar. é como Sempre se foi fossem assim. os nossos convênios. O convênio, eu tenho um convênio Sim, X que atende essa rede de hospitais. Aí eu tenho um outro que eu vou ter uma outra rede um pouco mais inferior. Em relação a hospitais mesmo. Que aqui a gente tem isso, né? Tem os muito bons que aqui. atendem e tem os que dão aquela assistência. Sim, tem uns hospitais bons e tem uns hospitais ruins. Eu, por exemplo, fui num muito ruim já. Muito ruim. De forma Eu já geral, fui num você muito ruim. considera a saúde boa ou ruim? Eu considero ela boa quando Pergunta da eu Amanda tô. Alves. Isso, Amanda, eu considero ela boa quando eu preciso muito dessa medicina. Quando aquilo que eu falei, eu estou 95% mal, eu estou muito ruim. Eu preciso ir, eles vão agir, eles vão te atender super, super bem. Mas, que nem brasileiro, a gente fala, preciso ir no oftalmo. Não, aqui não tem isso. Não tem isso. Tipo, Eu vou você precisa ir no você tem que ortopedista. primeiro. Não. Não, você precisa do seu médico da família. O seu médico da família vai te encaminhar para um oftalmo, para um ortopedista e assim por diante, entendeu? Para A realmente única, específico, né? lógico, a única coisa, lógico, é ginecologista. Tipo, não tem o que fazer, né? Você tem que ir lá no ginecologista. Não precisa ir Aham, no seu médico da família primeiro. Mas é sim. isso, assim, existem muitos filtros, né? Muitos filtros. Até você chegar, sei lá, numa unidade intensiva, numa emergência. E Então, você acha que isso isso funciona, Lu? Tendo referência como nós aqui, Cara, vocês assim? a gente está falando muito de comportamento na pandemia, né? Eu diria que o comportamento na pandemia, ele está acontecendo, ele existe. Então, isso significa que funciona, entendeu? Não está colapsando,
por conta desses filtros todos que existem, não Entendi. colapsa. Isso pode ser um E dos eles atendem motivos que todo não colapsou, mundo. né? Sim, pode ser um dos motivos que E talvez não tenha entrado em colapso, então. Porque exato. evitou Então eu essa diria que, tipo, é aglomeração. boa, sabe? Então eu Uhum. diria que, tipo, é boa, porque, tipo, na hora que tá todo mundo precisando da massa, eles estão conseguindo atender todas essas pessoas. Então isso é Ótimo. bom, né? E outra coisa que eles pediram também aqui é que se você tivesse não tão mal, primeiro ligasse para o seu médico, em vez de ir até o seu médico direto. Então, isso ajudava a não Ajudou e colapsar muito. nem os consultórios, entendeu? Muito bom. Então, E agora é. sim, nossa hora voou. Faltam 20 minutos aí para nossa live Ah! encerrar. Uhum, Então, como a gente deu esse aparato geral aí de tudo o que aconteceu, pandemia, durante, e agora as coisas estão reabrindo, né? Até li hoje que um teatro, não me lembro o nome do teatro, ele reabriu, só que aí uma capacidade de 1.000 pessoas, só foi vendido 150 ingressos e tal. Então, eu queria uhum, que você contasse como é que está sendo a reabertura das coisas, o comportamento das pessoas, enfim, uhum. a gente já ir meio que dando uma caminhada aí para o final para tentar esclarecer tudo, né, que a gente falou até agora, porque a gente falaria aqui Sim, durante horas. sim. Isso, exato. Faz uma semana, desde o Dia das Mães, não, no Dia das Mães ainda não tava. Desde o Dia das Mães, que eles já começaram a liberar as pessoas a encontrar até 4 pessoas que moram em 2 casas diferentes. Então, tipo, aquilo que eu falei, a precisão, a organização, o planejamento do alemão é muito bom. Então, as direções são muito claras. Tipo, você só pode encontrar pessoas de até 4 pessoas de 2 casas diferentes. Então, tipo, é Até bem. isso é uma coisa pensada, é um planejamento, né? Não deixa de ser. Exato, exato. Então, tipo, tem essa questão. Então, a partir disso, a gente entrou nesse estágio agora, que, tipo, se você for encontrar essas pessoas dentro da sua casa, você pode encontrar um grupo que mora em outra casa, só isso. Uhum. Também outra coisa que está acontecendo aqui. E como ter o controle disso, Lu? Voltar você e seu Cara, isso noivo. vai da consciência das pessoas, entende? É isso que eu queria muito É trazer aí que a isso, gente assim, quer né? chegar, pelo A amor de Deus. consciência, né? O A melhor dos consciência das mundos. pessoas. É tipo a Uhum. consciência da galera. Aquilo que eu falei, claro, tiveram que existir, tipo, aplicar multa de até 25 mil euros pra galera entender. Mas depois que ele entendeu, tipo, foi embora, sabe assim? Foi bem, foi que foi, Foi sabe? necessário falar uma única vez, né? Exato. A Priscila também perguntou aqui: o uso da máscara tá Isso. obrigatório? Sim, tá obrigatório, isso que eu ia falar. Então, uma das regras é encontrar até 2 casas, 2 pessoas, 4 pessoas de 2 casas diferentes. Segunda regra só pode entrar em qualquer estabelecimento. Dentro do estabelecimento você precisa usar máscara, caso contrário, você não pode entrar. Eles Aqui têm no sempre Brasil uma está pessoa. funcionando. Então lá então tem essa questão, aí fica uma pessoa lá cuidando se a galera tá entrando ou não com a máscara, mas fora as pessoas podem ficar sem, fora quando tá Na ao rua ar não é livre, né? obrigatório, né? Tipo, se tá na Não, rua praticando esporte, passeando com o cachorro, não é necessário estar com a máscara. não. Aí outra coisa também é que o cafeteria, restaurantes abriram a parte externa, isso também é bem legal. Porque aqui na Europa inteira, né? Na verdade, não na Europa inteira, os países que eu conheço da Europa, você pode Uhum. ficar tipo, é muito normal ficar as pessoas ficarem na calçada, tomando cerveja, Sim. tomando café, fazendo, sentado lá, né? Curtindo o seu Aham. momento. E Isso já é aí, deles, né, na verdade. isso é muito normal. Então, as partes externas dos restaurantes, cafés, bares abriram essa parte. Então, todo mundo pode ficar lá fora, mas claro, sempre pode sentar também até 4 pessoas, que são aquelas mesmas 4 pessoas. Meu No Deus, começo só isso pode. acontece, né? Eu estou É, boquiaberta. Isso é muito quatro louco. pessoas. E eles também, tipo, os estabelecimentos colocaram 4 cadeiras, assim, sabe? Tipo, só mesas de quatro E o cadeiras e tem que ter uma distanciamento? certa distância. Tem Eles que estão ter, de tipo, respeitando mais ou menos também. 2 metros. Sim, Legal. Ô, de Lu, mais tem ou menos dois uma, metros. uma querida ouvinte aqui. Ela tá dizendo, a Amanda, sobre o uso da cloroquina.
que se você sabe alguma coisa aí, porque ela ouviu um especialista falar que eles estão usando, então ela queria saber se isso é verdade. Então, eu não tenho essa notícia. Lembrando que a Lu não é Eu tento médica. ler. Não sou médica. Mas assim, Amanda, eu não vou poder te falar porque eu não tô lendo sobre isso. Eu sigo duas médicas, inclusive, vou até falar aqui, uma das médicas que eu sigo muito, que quem quiser seguir, ela é brasileira, ela chama doutora Lídia Pope, com dois P's, com E no final. Ela é muito boa, é dermatologista, ela é dermatologista, mas o sogro dela trabalha no Instituto Hopkins, aqui da Alemanha, que aí faz as estatísticas lá. Então ela sempre posta várias coisas de Covid, de skincare. A Mari sabe que eu gosto de skincare. Então, Olha o patrocínio. segue Olha o essa merchan. médica, assim. Não, ela é realmente muito, muito boa, assim. Manda essa Então, médica cuidar de eu mim, realmente Luciana. ela Eu dá. preciso de uma boa Detalhe, ficha. ela faz atendimento online, essa médica, mesmo estando Olha aqui aí. na Alemanha. A médica, por favor, se ela Enfim, está nos escutando, né, nos vendo, nos eu vou falar para essa assistindo, doutora aí. Vou falar pra essa médica aí que eu falei dela. Não, mas então, Amanda, em relação à cloroquina, eu não sei te falar. Eu falando agora, voltando lá do comportamento de mídias e tal daqui, eles não ficam falando aqui o que eles estão usando, o que eles não estão usando, qual é o tipo de medicina. Eles só vão tratando as pessoas, sabe? Eu não leio esse tipo de notícia, eu não. Isso porque eu vejo o DW todo dia e eu nunca li. Então, e talvez mesmo sem o no uso da Brasil. cloroquina, são as melhores estatísticas, tá funcionando, né? Pessoas tendo Realmente eu não salvas. sei se estão usando, realmente eu não sei se estão usando, mas voltando lá, segue essa médica aí, ela provavelmente vai te falar aí Você com para de fazer mais merchan no precisão canal, que pelo eu. amor de Deus. Não, eu quero é muita coisa, Né? mas... Então, bom, é isso. Aí, pode ficar na rua, pode Uhum. sentar no restaurante e comer. Outra coisa que está acontecendo também, quando você senta no restaurante ou no café, eles pedem para você colocar o seu nome, onde você mora, o seu telefone e a hora que você foi lá. Provavelmente para eles fazerem algum tipo de estatística, né? Para, tipo, sei lá, descobrir quanto Sim. tempo você tá ficando na rua. Eu não sei. Mas No eu sempre mínimo, anoto lá meu alguma nome. coisa que vai dar certo, eles estão fazendo. Provável. Então, eles estão colocando isso aí para um controle também, quem tá ficando muito fora. Tipo, não para controlar quem Bem, tá ficando fora, mas provavelmente para alguma estatística para algum interessante por controle, parte né? deles, né? Legal. Exato. Lu, a hora voou, não quero te cortar. É muito assunto para falarmos, é muita coisa a ser discutida. E para a gente dar uma retomada aí, né, na ideia dessa história, desse projeto do Proseando com a Mari, é contar sobre você um pouquinho. Aí a gente tem 10 minutos para finalizar. Sim, Então, fale um pouco de você, como é que você está nessa época de isolamento, como você está se sentindo, se você espiritualmente está se sentindo melhor, se você está adorando ficar isolada aí um pouco mais sozinha, se tem te feito bem, ou deixa eu ver o que mais, uma aptidão que você tenha tido aí durante esse isolamento, aprendeu a tocar violão, aprendeu a tocar flauta, o que você tem feito de bom aí, Lu? Compartilhe com a sim, gente. Tipo, o que tem me feito bem, sei lá, eu rezo todo dia ao meio-dia em ponto, não sei. Compartilha com a gente aí uma sim. coisa boa. Tá. Vou só voltar um pouquinho aí que eu tive um gatilho, na verdade, eu tava tudo bem, né? Porque como eu moro fora, eu não tenho, só tenho o meu noivo aqui na Alemanha, então toda a minha família, as pessoas que eu mais amo, que eu mais gosto, todos os meus amigos estão no Brasil, né? Então no dia, o Aham. meu gatilho foi o dia que a fronteira fechou, né? O dia que todas as fronteiras fecharam foi o meu gatilho de tipo assim, meu Deus, eu tô muito longe, eu preciso fazer alguma coisa para ficar bem e tal. Então, isso foi muito difícil para mim. O dia que fechou a fronteira, sem tempo, com tempo indeterminado de abertura, foi muito complicado para Nossa. mim. Então, eu comecei a sempre, né, fazer as coisas que eu vou falar agora. Eu Ótimo. comecei a fazer yoga todo dia, praticar yoga todo dia. Nem que seja 10 minutos, eu pratico todo dia.
Até tem um amigo meu que está aqui assistindo, que ele estava voltando de Portugal, e aí eu conversei com ele no dia, eu falei para ele, meu, vai tudo fechar, eu vou ali comprar um tapete de yoga, porque eu vou precisar. Aí ele falou, o mundo pode acabar, mas o tapete de yoga você precisa comprar. O tapete tá tudo certo, né? Legal. O tapete tá tudo bem. Então, na verdade, eu pratico yoga todo dia. Se não todo dia, tipo um diazinho, um dia não. É o que me ajuda bastante. E comer? Tem comido mais? Ou tem, putz, aprendi a fazer bolo, cada dia um bolo de um sabor diferente? Ou tô bebendo? Não, Porque assim, a contabilidade do vinho, em algumas casas, que eu não vou citar quais são aqui do Brasil, o vinho tá crescente. Entende? Então, é isso que eu quero saber. O que você tá fazendo de bom? Tá bebendo mais, comendo? Yoga já é uma coisa positiva. Aqui a galera já bebe normalmente, tipo, uma quantidade razoável, né? Então, tipo... De manhã já rola tudo uma bem. cerveja. Já, sim. Aqui, ó. Aí, o que eu tô fazendo também, eu tô tentando, claro, ler mais também. Assim, a leitura eu tô tentando ler, mas não tá mudando muito bem. Indica uma coisa que livro, eu fiz... Lu? Indica? Cara, tô lendo... Sim, tô lendo Inteligência Emocional, no David Goleman, super bom. Quem quiser ler, muito bom, muito bom. É para uma boa, é um livro para uma boa hora? Inteligência emocional? Sim, Mindset também. Eu acho que Mindset da Carolina Denkeley, Mindset também é muito legal, porque tudo bem, ela Mindset tem uma leitura mais gostosa. Mindset tem uma leitura mais gostosa e Inteligência Emocional é uma leitura um pouco mais técnica, mas bem legal os dois. Mas ótimo, fica a dica aí pra quem tá nos assistindo. Sim, tô assistindo muita série, né, de TV. Sim, já tem ideia de quantas foram? Já perdeu a conta? Já foram três ou quatro. Tá bom, tá numa média boa. Exato. E tô focando bastante no trabalho, né? Sim. Tô focando bastante no trabalho, eu agradeço todos os dias por ter um emprego ainda. Sem dúvida. Tô focando bastante no trabalho. Eu sempre, pra quem não sabe aí, eu nunca falei também, eu sempre fiz home office, então já fazem 3 anos que eu faço home office. Então, mesmo quando eu vim trabalhar na Alemanha, eu faço home office. Eu ia pro escritório uma vez por semana só. Então, agora eu não faço nem só uma vez por semana. Já tô acostumada com essa rotina. Então, a minha rotina não mudou tanto, né? Com relação à comida, eu tô me alimentando igual, da mesma forma. Desde quando eu me mudei para a Alemanha, eu como um pouco mais saudável, porque eu tenho um pouco de, sei lá, tipo, a carne vem do Brasil, entendeu? Demora muito tempo para chegar no Brasil, de lá para cá, então... Entendi. Aqui mesmo não demorando tanto, eu já também não sou tão fã, assim, então a gente deixa pra lá. Exato. Exato. Então, vamos aproveitar. Tô fazendo essas coisas aí, mas acho que o yoga, na verdade, é o que eu mais indicaria para todo mundo. Qualquer canal. Eu não vou fazer mais um merchan, porque eu não tô nem sendo paga por essa galera. Luciana, nem eu, porque você já fez um monte de merchan, eu já fui obrigada a tirar a minha garrafinha aqui, que a minha assessora de imprensa não deixou eu com a minha garrafinha de água, entendeu? Então, tive que tirar. A minha água. Você já entrou com a médica dermatologista, que ela pode entrar aí, se ela quiser cuidar da minha cutis, que ela é brasileira, né? Ela vai poder cuidar de mim. Tudo bem? Tá tudo certo? Ela é super boa. Cuidar aqui, ó. Aí, fechou. Lu, então assim, são 7 minutos finais. Queria que você passasse uma mensagem para quem está acompanhando. Agradecer também, porque a nossa história, a minha história, né, foi fazer o Proseando com a Mari, alguém entrasse aleatoriamente, conversasse comigo, compartilhasse esse momento de isolamento, como é que a pessoa está se sentindo, o que ela tem feito de bom, como que tá para ela, como que mudou a cabeça, o que ela pretende fazer de melhor, enfim, esse é um resumo. E aí eu conversei com a Lu e ela se propôs, né, e eu agradeço muito a ter contado essa experiência, Alemanha, Brasil, muito obrigada, contou aí, e aí isso só faz a gente ficar um pouquinho mais com a cabeça querendo bater na parede, né? Não? Mais ou menos. Eu sempre falo que eu queria que todo mundo morasse na Alemanha nesse momento. Eu também sempre brinco. Eu tenho certeza que eu posso imaginar isso, Luciana. E eu sempre falo, eu sempre brinco que é muito gostoso morar na Alemanha. O problema é que tem que falar alemão. Mas nada que a gente não aprenda, né? Afinal de contas, mudança sempre é bem-vinda. Eu já aprendi 2 palavras, né? Legal. 2 palavras já aprendeu. Já tô muito fluente no alemão.
Alô, é isso aí. Hallo, guten Tag, Uma Kurzarbeit. vez eu aprendi Auf Guten Wiedersehen. Morgen. Ah, o Douglas escreveu Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ah, Aí os nossos ouvintes são assim, eles é, são meu intrometidos, mas tudo pessoal. bem. Lu, finalzinho, Arrasou. passa uma mensagem para todo mundo. O que você É. espera pós pandemia, pós isolamento? As coisas vão voltar ao normal? Você acha que as pessoas vão ser melhores? Qual é a sua visão em relação a isso? E mande beijos, se quiser mandar um beijinho para mim, especialmente para você, aquela história toda, fica à vontade. Sim, bom, eu queria primeiro de tudo falar que a gente não tem nem como comparar a Alemanha com o Brasil. Acho que nem por questões de, seria um 7-1, nada a ver. Eu acho que A ideia são nossa culturas também diferentes, não foi são essa, né? pessoas diferentes. Foi Exato, são compartilhar a pessoas diferentes, experiência. sim, são culturas diferentes. E eu acho que o que a gente está passando, né? Eu digo a gente porque o meu coração também fica no Brasil. Que por mais que a gente não tenha um direcionamento claro, que essa é a maior, na minha opinião, o maior problema do Brasil, faça o seu, sabe? Faça o seu e faça por uma pessoa que você goste muito. Então, eu vejo muito isso, né, aqui na Alemanha, assim. Eles fazem pelo outro o que eles gostariam, né, que os outros fizessem por você. Então, assim, você tá vendo todo mundo saindo na rua? Não vai na manada. Sim, exatamente. Continua em casa, faça, né, que isso vai rolar, entendeu? Se você pensar assim, putz, já faz 2 meses que eu tô em casa e não tá rolando, não tá dando certo, eu sigo aqui, eu acho que. E eu vou sair junto porque tá todo mundo, né, não tá nem aí para nada, mas não, continua Legal. fazendo o seu, continua ficando em casa, continua que vai rolar. Uma hora vai dar certo. Sim, eu acho que agora não é o Então, momento de achar, eu vou fazer a minha parte porque eu sou individualista. Não, né? Acho que isso mudou um exato, pouquinho. Eu vou fazer a minha parte por um isso. respeito, um prol em comum. Enfim, vamos tentar pensar diferente. É pensar no coletivo, sabe? É pensar no Exato. coletivo. Agora é pensar no coletivo, sabe? A Alemanha, ela passou todo mundo sabe, todo mundo conhece a história terrível da Alemanha, da guerra, do Holocausto, todo mundo sabe disso. Então, Sim, assim, não tem país melhor pra galera se pensar como foi. Volta um pouco e pensa assim, as pessoas se odiavam aqui, elas se odiavam. exatamente. E elas passaram a se gostar, né? Porque Sim, elas colocaram um país para frente, para cima, um país que é do tamanho de Minas Gerais, juntas. Tipo, eles saíram das cinzas. Qualquer vídeo que vocês virem de documentário no Netflix, vocês vão ver isso. Então, assim, lembra disso, que foi no coletivo que deu certo. que Né? deu Foi no certo. coletivo que eles voltaram e voltaram melhores e mais fortes. Né? Não pense na manada. Não tenha pensamento de manada. Não vai rolar. Ótimo, Lu. Então, Maravilhoso. Foi uma é isso. mensagem incrível que acabou de passar e acho que fez todo sentido aí com o que a gente está querendo também, né? Deixar um bate-papo leve, tranquilo, gostoso. Ninguém é profissional, assim, especialista. A gente tem 1h50, 1 hora não, 1 minuto e 57 segundos. E o lance é o seguinte, eu preciso mandar beijo, que estão pedindo aqui. Beijo, banda beijo, banda beijo. Então, quero agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui online. É muito legal, porque dobrou a semana passada. Então, Sim, legal, as pessoas estão absorvendo essa ideia, né? De trocar, bater um papo. Então, Lu, muito sim, obrigada de novo. Um beijão aí para você. Se cuide na Alemanha, né? Valeu pela tua sim. disponibilidade. E vamos mandar um beijo para Vera Granja, para Thalita Medeiros também, que eu falei de vinho. Ela super se identificou, o quanto que tá gastando aí, o salário tá indo todo pro vinho. Um beijo para Liliane Daquino também, que mandou um beijo aqui. Para suas amigas também. Agora só traduz aí, Lu, o que é Dunk Girl? Danke, obrigado. Ah, então arrasamos aí, tá vendo? Já estamos internacional, isso é Sim, muito bom. sim. Obrigado a todo mundo também que participou, que veio ver Valeu. aqui a live. Acho que foi muito legal ver todo mundo. Vou até chorar de emoção, porque é muito legal ver um monte Muito. de gente aí que eu tô Chora. vendo, Chora entrando. porque a gente quer verdade, Sim, entendeu? Pode chorar, fica emocionada, é exato. isso que a gente quer. É, Boa, obrigado aí Lu. por todo mundo. Valeu, galera, e Beijo. fica em casa, lava a mão. Fica em casa, Lavem lava a a mão que mão, vai dar né? certo, galera. Então Fica é em casa, isso. lava a mão e usa máscara que vai rolar.
que vai rolar. Então, semana que Obrigada. vem estamos de volta. Beijo em Agradeço todos. muito. Valeu todo mundo que esteve online aí. Eu espero que semana que vem alguém queira entrar para conversar comigo, né? Para contar a sua história. Sim! Enfim, é isso. Beijo grande, fique em casa e beba vinho, né? Que é o que a gente tem feito de melhor. Ou água. Ou água. Não, Lu, vamos falar pra beber vinho. Que aí o vinho vai patrocinar a gente, entendeu? É. Beijo. Água, Germânia. Vai Beijo. acabar. Beijo.